E o que é a ética para você? Como é que Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Mas quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita: é proibido fumar. Hoje não precisa mais. Hoje as pessoas o fazem, elas introjetaram aquele comportamento social. Às vezes aparece como norma. Você se lembra quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório uso no Brasil? Tá? Muita gente, para burlar a lei, comprava a camisa do Vasco. Lembra? Com aquela faixa, para que o agente da lei não visse. Ora, hoje você entra no carro e coloca o cinto sem lembrar da multa. Isso significa que a ética vai se construindo com isso. Agora, cautela, não existe ninguém sem ética. Diz, ué, mas o deputado que frauda, o fiscal que faz, o professor que engana, esse tem uma ética que é contrária da nossa ética. Ele é antiético. Mas não existe ninguém sem ética. Mas tudo bem, agora falando em moral, qual é a diferença do moral, imoral e amoral? A moral é uma pessoa que não pode decidir, escolher e julgar. Por exemplo, uma criança até determinada idade, um idoso se ele tem síndrome de Alzheimer ou algum tipo de patologia cerebral, uma pessoa que é considerada demente socialmente, ela é amoral. Isso vamos falar, desculpa, sem querer te interromper, porque está ótimo esse papo. Se você tem 30 anos, às vezes a pessoa diz, não, ele não é nem moral, não é moral nem imoral, ele é amoral. Não, isso não existe. Moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, ética é o princípio, moral é a prática. Portanto, eu tenho um princípio ético, não pegar o que não me pertence. O meu comportamento moral é se eu roubo ou não. O princípio se traduz numa moral. Uma pessoa amoral, ela teria que ser alguém incapaz de decidir, julgar e avaliar. Aliás, a lei chama de incapaz. Você tem gente que é imoral. Quem é imoral? Há pessoas que consideram um beijo entre dois homens imoral. Outras pessoas consideram um beijo moral. Depende da moral que você pratica e ela está na referência da ética que você tem por trás. E da época. E da época. Por exemplo, se eu sou um grego clássico, como, por exemplo, o principal pensador Sócrates. Sócrates era casado com Xantipa, você lembra, por causa da família Trapo, né? Sócrates era casado com Xantipa, sua esposa, e tinha um amado, que era Alcibíades. Aliás, um general, um jovem de 27 anos, que quando Sócrates morre, ele está nos braços de Alcibíades. Xantipa entendia isso, lá no século IV a.C., como uma coisa absolutamente parte daquela cultura. Hoje seria entendido, de novo, como uma coisa não perturbante. Mas há 30 anos seria uma diversidade muito forte. Portanto, não é que a ética é relativa, a moral é relativa. A ética, ela é sempre de uma época, de um grupo, mas ela tem uma tentativa de ser universal. Isto é, Carta dos Direitos Humanos. 40 anos nós estamos discutindo as questões de 68, ou 60 anos da Declaração dos Direitos do Homem. É uma tentativa de uma ética universal. Toda criança tem que ser respeitada, não pode haver discriminação. Como isso se traduz na prática, aí já é outra percepção. E o que você fala de praticidade? O prático nem sempre é o certo. Praticidade moderna, por exemplo, moderna. Vou te dar um exemplo, um sinal da nossa insanidade na nossa época. Família inteira que sai de casa domingo, junta, para comer comida caseira. Se isso não é um sinal de insanidade, o que é? Todo mundo se junta e sai de casa para comer comida caseira. Outra moda de insanidade. Nós temos uma tecnologia de comunicação que gerou um nível de incomunicação brutal. Que são as pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas dentro da tecnologia. O prático nem sempre é o certo. O prático, às vezes, é só o prático. Por exemplo, é mais prático fazer caixa 2 do que ter que trabalhar. É mais prático colar do que ter que estudar. Nem sempre o prático é o certo. Quero citar aqui um que é patrono da cidade de São Paulo, que é o apóstolo Paulo dos cristãos, que lá na primeira carta aos Coríntios diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Aliás,
os cristãos dizem que Jesus de Nazaré afirmou, e está lá no livro de Marcos, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. É uma frase fortíssima. Seja você um homem que tem religião ou não, tanto faz, a frase é forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua integridade, é perder a tua hombridade, é perder a tua capacidade de ser honesto, transparente, digno. Isto é, perder aquilo que nós não vamos levar, que é exatamente a nossa identidade. Mário, você falou em São Paulo, né? Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Por que de Saulo para Paulo? Bom, havia uma tradição no judaísmo antigo de que aqueles que eram chamados por Deus mudariam seu nome. Arão virou Arão, certo? Você tem isso, que era o irmão de Abrão. Você tem essa mudança. Jesus, que é um nome hebraico, ele era chamado de Emanuel. Né? Depois de Yoshua também. Agora, Saul era o nome de Paulo. Saul ou Saulo. Paulo, em latim, significa pequeno. Tá? Então, os romanos tinham o hábito de dar nome às pessoas por uma característica física. Por exemplo, Cláudius, lá do Hamlet. Cláudio, em latim, é aquele que manca. Por isso, claudicar, claudicante. Mas o que mancava não é o do Hamlet, é o anterior, né? Mas Cláudio significa... Exatamente. Mas Cláudio, aí foi um erro do Shakespeare, né? Em relação à escrita. Exatamente. Aí é uma questão dele ter, né? Talvez tenha que alterar a lógica. Mas Cláudio é o que manca. Existia o breve, o Mário, que é o meu primeiro nome. Mário é do deus Marte. Muita gente pensa que é de Maria. Maria é um nome hebraico, vem de Míria. Mário é de Marte, Mars. Por que eu estou dizendo isso? Paulo é o pequeno. E aí ele ganha o nome para ter humildade. Você lembra que ele se converte quando ele, no caminho de Damasco, na atual Síria, cai do cavalo, literalmente, bate no chão, e aí ele tem aquilo que ele chamou de iluminação. E caiu do cavalo. E caiu do cavalo. E aí se chamou Paulo, isto é, o pequeno, o humilde. Aliás, ele ensina bastante, sabe por quê? Tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer. Uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Há pessoas que são tão arrogantes que elas só conseguem se elevar se ela diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. O Paulo, seja o Paulo Freire, com que eu tive a honra de trabalhar 17 anos, que foi meu orientador no doutorado, seja Paulo de Tarso, seja Paulo Evaristo Arnes, seja Paulo Altran, são grandes homens. Paulo Maluf já é da tua conta. Está fora da filosofia. Quer dizer que o nome às vezes engana. Nem sempre. Porque a noção de pequeno não se aplica exclusivamente à humildade. Eu conversei aqui com essa maravilha